Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro O Céu e o Inferno. Estamos no capítulo 10, na última parte do capítulo 10, os itens 12 a 19. Então, intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Manifestações são manifestações espíritas, né? Então, o item 12 começa com uma frase dita pelo pessoal da igreja, contestando, né, dizendo que todas as manifestações são obras do demônio. Então, vou ler só a primeira parte do item 12 para vocês acompanharem. Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos numa vã curiosidade. Cenas inexplicáveis. Vocês vão ver lá no segundo, terceiro parágrafo, a resposta que Kardec dá. O autor da pastoral, ou seja, os bispos lá, os cardeais, está em erro quando diz que esses fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, são hoje perfeitamente explicados e é por isso que não são vistos como maravilhosos e sobrenaturais. E não fosse ainda, não seria mais lógico atribuí-los ao diabo, como não era outrora dar-lhe a honra de todos os efeitos naturais que não se compreendiam. Então, a doutrina veio dizendo, e hoje nós sabemos que não existe nada inexplicável. Não existe o diz que me diz, porque as histórias, não, tudo tem uma explicação. A doutrina tem explicação para tudo. Tudo tem energia, tudo nós estamos aí, somos envoltos pelo fluido cósmico universal, que tudo ele faz tudo. Essa madeira é parte do fluido cósmico, o nosso corpo é parte do fluido cósmico, essa caneta é parte, tudo, a matéria é parte do fluido cósmico, e tudo faz parte, tem uma explicação. Os médiuns de efeito físico trabalham essa energia e podem modificar tranquilamente, sem nada de miraculoso. Tudo tem uma explicação. Então, não são cenas inexplicáveis. Primeira coisa. Segundo, os anjos, agora, veja bem, os anjos não aceitariam esses papéis indignos. Veja bem, o que são papéis indignos? Papéis indignos, cenas inexplicáveis e papéis indignos. Seguindo, os papéis indignos, por papéis indignos, seguindo o outro, logo abaixo, é preciso entender os papéis ridículos e aqueles que consistem em fazer o mal, mas não se pode assim qualificar de espíritos que o fazem o bem, que conduzem o homem a Deus e à virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não são atribuições dos espíritos superiores, assim como provam os preceitos que nós vamos ver depois. Então, isso aí para a gente entender. Se os anjos, veja bem, os anjos não aceitariam esses papéis indignos, pois se os anjos e os santos produziram outrora lá atrás fenômenos semelhantes, por que não os produziam hoje? Os santos não fizeram, tantas pessoas, as crianças que viram na Senhora de Fátima, que viram aquilo ali, todas essas ideias, esse intercâmbio, eram os santos. Fizeram, quer dizer que não pode fazer mais hoje, quer dizer que todas as comunicações são obras do demônio, a concepção da igreja. É isso que a gente tem que entender aqui, Kardec está mostrando que essas colocações são dogmáticas, forçadas as pessoas a aceitarem sem refutação, e tem como refutar, lógico, sempre usando a razão, a lógica e o bom senso. Então essa refutação é muito importante para a gente. Não quer dizer que eles estejam errados, o problema, eles acham que estão certo, tudo bem, mas nós
temos a capacidade agora de conhecer, de entender que não é bem assim. Porque quando você vai a Deus, como as perguntas a gente faz? Se a Igreja Católica diz que os anjos foram criados como seres especiais da criação, quer dizer, Deus já está sendo injusto, que criou um ser privilegiado e criou a nós imperfeitos. Então, foge dos atributos de Deus. Então nós não acreditamos em anjos? Lógico. Mas quem são os anjos? São espíritos evoluídos, que não começaram simples, ignorantes, foram trilhando, encarnando, reencarnando, vivendo, até que se purificaram, tornaram-se espíritos de luz. Então, por conseguinte, todos nós aqui vamos virar anjos, ou seja, espíritos superiores um dia. Em algum planeta, não bem aqui, em algum ponto do universo, nós vamos atingir também esse estágio. Então, ponto pacífico. Então, essa pergunta que fica, por quê? Esses fenômenos agora, para resumir, são perfeitamente explicados. O que são os fenômenos? A comunicação dos espíritos com os encarnados. São perfeitamente explicados. E pela razão, sabe-se não serem obra do demônio. Ponto pacífico. Não. Existe demônio? Lógico que não. Existem espíritos uns espíritos batedores, que eu vou dizer, que estão aí, que ainda são, falta muito moralidade, falta muito conhecimento, que ainda estão vinculados a coisas negativas ao mal. Mas esses espíritos, por ora imperfeitos, eles vão ficar imperfeitos a vida inteira? Não, eles vão seguir adiante também. É aí que a gente tem que entender, todos vão seguir adiante. Então, tudo aprendemos que nada é indigno, nada é inexplicável, tudo tem uma explicação, todas as complicações, tudo tem uma explicação, lógica e racional, ponto pacífico. Agora, como reconhecer? Aqui no item 13, nós vamos ver como se reconhecem os espíritos. Nós temos condições de reconhecer os espíritos? Lógico que tem. O médium tem. O médium, o dirigente, sabe que tipo de espírito está lidando? Sim. O que é um espírito nobre, um espírito superior? Digna, a sua linguagem é digna, nobre, lógica, sem contradições, com muita sabedoria, modéstia, benevolência, moral. Ela é concisa, sem palavras inúteis, é claro. Então, se o espírito fala assim, me dê o número da loteria, ele te der como espírito, meu mentor deu, mentira, não é mentor. É um espírito brincalhão, zombeteiro, que está te fazendo conta. E às vezes criando um vínculo muito negativo, que será cobrado mais tarde. Então fica aquela afinidade e sintonia que nós já aprendemos. Quem tem afinidade, faça a sintonia. Se eu penso igual você, temos afinidade de gosto, então para sintonizar um com o outro é facinho, porque já tem afinidade, tem a sintonia. Então, esse espírito, por que o estudo médium precisa estudar? Para que ele não seja fascinado, obsediado por influência de espíritos zombeteiros, ditos pseudo-sábios, que estão ali, tudo um guia, um espírito de luz. Qualquer coisa que foge dessa linguagem que nós falamos aqui, da linguagem deles, seja oral ou escrita, se foge de uma linguagem que não seja digna, que não seja nobre, que não seja lógica, sem contradições, com sabedoria, não é um espírito superior. Pronto. E que seria então um espírito inferior? E aí enquadraria como se fosse demônios. Tem uma linguagem prolixa, ilógica, pensamentos falsos, conselhos ridículos, grosseira, uma linguagem grosseira, trivial, presunçosa e arrogante. Então aquele espírito que se digna, diz, olha, eu quero fazer o mal para aquela pessoa, e ele dá, não, meu filho, vai ver,
não é um espírito de luz. Se ele está te dirigindo para o mal, ele está agindo como, entre aspas, se fosse um verdadeiro demônio, ligando, mandando as energias para que você acredita piamente que seu guia falou, que você vai fazer o mal e vai dar tudo certo. E esquecendo-nos que somos guiados pelas 3 leis universais, cósmicas, né? Livre-arbítrio, que vai gerar uma nova lei chamada causa e efeito. O livre-arbítrio você escolhe, você tem a capacidade de escolher. A partir do momento que você escolhe, você cria um determinismo, ou seja, vai ter um reflexo da tua escolha. Para que você se recupere disso, nas más escolhas, você precisa passar por um processo que nós já aprendemos aqui, lá atrás, no Código Penal da Vida Futura, que nós precisamos nos arrependermos, espiarmos e repararmos. Feito isso, nós reequilibramos e fechamos a nossa janela mental para as influências negativas de espíritos inferiores. Então, aí que é o perigo. Janela mental, precisa fechar. Cuidado com os nossos pensamentos, porque somos rodeados por uma multidão de invisíveis, multidão, que pela afinidade eles vão nos sintonizar. Quando estamos pensando bem, agradecidos, em sintonia, em equilíbrio, eles não nos atormentam, não conseguem nos atormentar. Mas quando nós estamos mergulhados, estamos preocupados agora, estou preocupado com o Réveillon e o Carnaval, todo mundo esquece de tudo, esquece da pandemia, esquece, vamos, o negócio agora é festa. A minha afinidade está para as coisas materiais. O que vai acontecer com a minha sintonia? Eu vou me sintonizar com essa turminha que está doida para assimilar, para aurir, para sentir os mesmos prazeres materiais, através de mim e da turma, fazendo aquilo, incentivando. É aí que a gente tem que pensar que nós somos os donos da nossa vida. Não tem como a gente saber. Então, nós temos a capacidade de escolher as nossas companhias. É isso que a gente está falando aqui. Então, desmistificando o demônio. Isso na vida comum de influências espirituais, como também nas manifestações. Então, o médium tem que ter uma conduta ilibada. Eu quero ser médium. Ótimo. Mas sou imperfeito. Todo mundo é. Mas você tem que estar trabalhando, porque o espírito não é o perfeito, aquele pronto, é aquele que está batalhando dia a dia para domar as suas más inclinações. Não é definição minha, definição de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. É isso aí que a gente leva. Então, os espíritos superiores, seguindo o 13 aqui, as suas comunicações são inteligentes e úteis com o objetivo de instruir. Eles sempre deixam uma mensagem boa. Por exemplo, vamos supor, lógico, um espírito da gama de Emmanuel, por exemplo, Chico desse livro. Como é instrução pura que chega. André Luiz, temos outro, Leon Denis, tantos outros, fantásticos, quer dizer, estão preparados para isso. Mas o médium, quando ele recebe pela primeira vez a comunicação do espírito, ele leva um certo tempo para ele se certificar que realmente é aquele espírito que está falando com ele. O médium tem que ser sempre ser crítico de si mesmo. Ele tem que, antes de falar, eu estou recebendo o espírito de luz, ele vai se questionar. Primeiro, tem que questionar a minha vida. A minha vida está perfeita para me receber o espírito de luz? Como que eu estou na minha vida? Eu sou uma pessoa que guarda raiva, ódio, vingança, inveja, tudo isso, esse espírito então toma com o pé atrás. Pode ser um pseudo-sábio. Então assim, se eu não estou direito, eu não vou receber o espírito. A tendência é receber alguém de acordo com o teu nível moral naquele momento. É isso aí. Então, quando a pessoa crítico, né? Crítico. Então, eu já teve casos aqui, pessoas aqui que falaram que recebiam João Paulo II, assim que ele morreu.
Que às vezes ia até na catedral, você estava lá para conversar com São Paulo. Falei, cuidado, muito cuidado. Porque normalmente o Espírito de luz, dificilmente ele designa nomes. Não tem necessidade disso. Antigamente precisava. Cuidado. E do jeito que veio, a comunicação acabou também, não era um espírito zombeteiro que aproveitou da incredulidade ou da credulidade do médium que não estava preparado para isso. Então, o médium tem que ser. Por isso, gente, nas reuniões mediúnicas, o dirigente de uma reunião mediúnica tem que ser muito preparado, porque ele tem condições, tem que ter liberdade de chegar para o médium e falar: cuidado com essa comunicação, vamos ver se é isso mesmo. Não sobe na tamanca, não, porque subir na tamanca e achar que eu recebo é um perigo, porque aí está demonstrando orgulho e egoísmo. Eu sou o melhor de todos os médiums. Não é assim que funciona. Então, manifestações existem, precisa ser preparada. O médium é um trabalhador, que deve muito, que tenha uma atividade como forma de quitar situações anteriores. Então, ele precisa ser humilde, simples e analisar o melhor possível, sempre nesse sentido. Será que é isso mesmo? Porque tem muito médico que tem a parte anímica. O que é o animismo? O animismo são o passado nosso, reencarnatório de outras vidas, está tudo dentro de nós, no nosso porão mental. E às vezes aflora situações que você pensa que é um espírito, é você mesmo em outras existências, no outro corpo, em outra coisa, e está achando que é uma comunicação espiritual. Tá? Tem tudo isso que precisa ser colocado, o dirigente tem que ver certinho. Como que ele vai ver? Se aquelas situações ocorrerem sempre, tem que ver. Se tem mais médium na mesa, não sentiu nada, só aquela pessoa que está vendo, e outro médium não captou a presença de um espírito nenhum ali, pode ser um animismo também. Que é necessário, às vezes? É necessário, porque às vezes a pessoa está pondo para fora alguma coisa negativa para melhora, mas não é uma comunicação com os espíritos. A gente não vai entrar no detalhe, porque senão nós ficamos aqui. Espíritos inferiores, então, como são as comunicações? São comunicações físicas, puramente materiais, descartáveis. Tudo que falam para resolver problemas de ordem material, dificilmente são espíritos superiores. Não há necessidade disso. Por quê, gente? Porque quem resolve nossos problemas somos nós, mais ninguém. Os espíritos nos orientam, sim, mas a decisão é de cada um de nós. Ok, gente? Tudo isso que eu resumi aqui está no item 13 aí para vocês seguirem. E vocês vão entrar em detalhes, vocês vão citar livros dos espíritos, livros dos médios, tudo certinho para vocês entenderem. Aí no item 14 também tem uma citação da igreja que diz assim: as almas dos mortos que Deus proíbe consultar moram numa morada que lhes marcou a sua justiça, e elas não podem, sem a sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Os mortos, quer dizer, foram para o céu ou foram para o inferno. Está lembrado? Estudando o céu e o inferno? Então, vamos lá. Aguardando o julgamento final. Isso na ideia da igreja. Lá, no céu, no inferno, no purgatório. Lê depois. Agora diz aqui, não podem, sem a permissão de Deus. Mas é lógico, tudo que acontece, tudo tem permissão de Deus. A doutrina concorda perfeitamente. Sem Deus, por que as orações antes de uma reunião mediúnica, erguendo o pensamento a Deus, que seja enviado espíritos protetores, orientado a mensagem, nada. Aquele espírito sofredor que chega numa reunião mediúnica, ele está ali com permissão de Deus, através dos espíritos mais evoluídos que os trazem de acordo com as necessidades. Chega, às vezes adentram os espíritos, falam assim: chegou um espírito muito bravo. Por quê? Alguém puxou e aquilo ali vai trazer uma orientação para todos, vai servir para todos.
Então, nada acontece sem a permissão de Deus. É que nós vamos ver aqui. Nada. As comunicações todas. Agora, veja bem, resumindo, diz o Espiritismo a respeito disso. O Espiritismo só admite as manifestações das almas, boas ou más, com a permissão de Deus. Quem já participou da reunião mediúnica sabe disso. Vem os espíritos sofredores, problemáticos, obsessores, todos dão comunicação, como também os mentores vêm e dão comunicação também. Tudo isso é regrado. Uma reunião mediúnica, como se vocês lerem a André Luiza, mostrando o que acontece numa reunião mediúnica, é uma coisa fabulosa, maravilhosa. Quer dizer, naturalmente, não é maravilha no tempo de ser uma coisa estrondosa, não. É toda uma equipe de trabalhadores que chega e às vezes o espírito tem que passar pelo médium para ele acordar, tomar um choque anímico. Quando ele passa a comunicação com o médium, ele junta no médium e tem aquele choque anímico que vai balançar para que ele possa ser ajudado e seguir adiante. Esse é o objetivo. Possa deixar de se obsediar, às vezes de ser obsediado, porque vocês sabiam que encarnado também obsedia desencarnado e sofrem muito por isso. Então a gente tem que ver isso aí. Então passa tudo com a permissão de Deus. Para as outras religiões, os maus espíritos estão desobrigados dessa permissão. Eles acham que qualquer religião espiritualista que acha que Deus não está nem aí dos espíritos que vem duro, que vem não. Tudo tem uma razão de ser. No Espiritismo, mesmo quando evocadas, as almas não se colocam à disposição dos homens, porque elas têm um livre-arbítrio. Nós esquecemos. Se o espírito tem um livre-arbítrio, ele não quer, ninguém faz ele estar comunicado. Quantos espíritos chegam numa reunião mediúnica e não conseguem falar nada, porque não querem, não estão preparados, são retirados pelos espíritos até uma próxima oportunidade que eles estejam preparados para isso. Porque só não tem livre-arbítrio aqueles que estão muito embrutecidos, não? Aqueles que precisam até de uma reencarnação compulsória, imediata, para que eles possam se recuperarem um pouquinho de tanta maldade que fizeram durante as existências. Faz parte disso, né? Os espíritas sabem das suas limitações, portanto, sempre pedem permissão a Deus quanto da evocação de algum espírito. Sempre. Nunca nós começamos e terminamos uma reunião sem uma prece, sem invocação de Deus. Isso faz parte. Então, aí, gente, manifestação dos demônios, não existe demônio. Mais uma vez reafirmando, existem espíritos sofredores inferiores que ainda estão, por falta de conhecimento, estão fazendo mal e que se afinizam conosco, afinidade, e estão em sintonia também. É aí que funciona. Então nós temos a capacidade de iluminar a nossa psicosfera, cobre nosso corpo físico e espiritual pelo nosso pensamento. Quando pensamos, luz, quando pedimos proteção, nos conectamos e a proteção vem. E nós também, com essa proteção, sabendo disso, nós podemos entrar em qualquer ambiente, desde que estejamos preparados. Você pode ir numa cadeia, num hospital, desde que você esteja coberto, sabendo que você vai lá protegido, você vai para ajudar e não vai absorver negatividades. É assim que funciona. Uma delegacia de polícia, que é um ambiente duro. Então a gente tem que estar sempre preparado. E Jesus entrava em qualquer lugar. Nunca. Ele era criticado pelos fariseus, que ele comia sem lavar a mão, fugia da tradição mosaica. Ele curava ao sábado, não podia, que era a lei, não é lei divina, é lei civil de Moisés, né? Seguindo. Então aí diz que o espírito, por exemplo, ele pode ser evocado e quiser vir, não vem, se mentaliza, quer tanto receber um espírito tal, de um fulano tal, que venha
Você vai no médium. Muita gente vai, por exemplo, procurar psicografia. Se o espírito não estiver preparado e não quiser também, se ele está preparado e não quiser trazer, ninguém obriga ele a trazer uma comunicação. Por isso, muito cuidado com as psicografias, que hoje já virou uma fábrica de mensagem. A família também precisa estar preparada para receber. Sim, a família quer receber, mas na realidade é um egoísmo muito grande. Mas por que quer receber? Se, por exemplo, você quer saber se seu pai ou sua mãe, que se encarnou, está bem. Como que eles eram aqui? Onde que eles estão? Ele era uma pessoa boa, honesta, tranquila, serena? Continua a mesma coisa. Agora, era uma pessoa ruim, desonesta, dava cama em todo mundo, não pagava ninguém, mulherengo, traía, roubava. Aonde que ele vai estar? Num lugar de acordo com o pensamento dele. É natural. Agora, por que essa necessidade? Nós não temos necessidade urgente de... Tem gente, eu conheço pessoas que frequentam a casa aqui, que vão atrás, aonde fala que tem um médico psicólogo, viajam quilômetros e quilômetros, vão. Às vezes recebe alguma coisa, às vezes não. Às vezes tem um questionário que já coloca antes. E hoje com as redes sociais, minha filha, tem um nome, você coloca, você sabe tudo da vida. Você brigou com a fulana, tal, tem até o nome. Então, isso aí é bobagem. Agora, quando eles querem comunicar conosco, eles nos comunicam. Como? Nós somos semi-libertos todas as noites, quando você dormir. Estamos semi-libertos. Nós nos encontramos, se for da vontade de Deus, nós nos encontramos. Quantos sonhos gostosos nós temos com nossos familiares que partiram? Naturalmente. Você fica tranquilo e tal, é isso aí. Mas essa necessidade de comunicação, fica tranquila, no momento certo, se for preciso, vem. O telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. E as coisas acontecem, né? A gente precisa desmistificar isso aí. Então, como amá-los? Como orar por eles? Muito simples, não adianta rezar pela boca, só desfilar N orações, não. Às vezes uma palavra, um sentimento de amor e gratidão aos nossos queridos vale mais que milhões de orações. É esse sentimento que a gente esquece, acha que morreu, está muito longe. Quem disse que está longe? O pensamento não tem distância entre encarnados e desencarnados, não existe distância. É automático, você piscou, aconteceu. Se estou falando aqui, eu estou falando com você, agora estou me recordando do meu pai e da minha mãe na minha cabeça aqui, já estou em conexão com eles, automaticamente. Quando eu estou dizendo que é gratidão, no meu íntimo aqui, estou mandando amor e gratidão para eles também. É assim que funciona. E já estão recebendo tranquilamente. É assim. Não precisa tanto. Porque, eu preciso receber uma carta. Não tem necessidade. Você quer? Tudo bem, é um direito de cada um. Pode receber? Pode. Tudo bem. Se for conveniente, maravilhoso. Se for útil, bom. Se não for, também, sem problema. Que a conexão nossa com os nossos queridos nunca se quebra. Nunca. Onde há amor, gratidão, nunca. E às vezes até eles em sofrimento, eles não querem se comunicar para não falar para a gente. Exatamente. Temos que respeitar o momento deles. A capacidade, às vezes ainda estão em zonas purgatoriais mesmo, no umbral, que eles necessitam sim das nossas vibrações. Porque cada vez que você fala, vem falar comigo, vem, e ele não pode, não tem condições ainda, ele entra em sofrimento, aumenta o sofrimento. Então você pede, minha mãe, me ajuda, coitadinha, ela às vezes ainda nem acordou no mundo de lá, e fica intranquila. Nós estamos sendo egoístas, não precisamos pedir especificamente para aquela pessoa, pede a Deus, os bons espíritos estão aqui, todos fazem o bem, todos atendem aos nossos pedidos, independente de quem quer que seja. Mas vamos deixar, principalmente os nossos recém-desencarnados, ainda que estão
Nós vamos estudar aqui o que vem sobre a passagem, como é que faz, perturbação, é assim que funciona. Então, a doutrina veio para descomplicar e não para complicar. Descomplicar todo esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. E o demônio acabou. O demônio é só no estudo para nós aqui. No item 16, os seres misteriosos, da igreja também, os seres misteriosos que se entregam assim ao primeiro chamado do herético somos nós, quer dizer, que vai provocar a comunicação do ímpio ou do infiel, do crime tão bem quanto da inocência, não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade, mas os cúmplices do erro do inferno. Olha só, veio duro para nós aqui, duro. Diz o Espiritismo, tudo isso aqui para a gente ver. Por essas palavras, nós podemos entender que Deus não permite que os bons espíritos venham ajudar o necessitado. Não é isso que entende? Não vai. Se eu pedir necessitar quem está em sofrimento, aqui não vai. Veja bem, se entregam assim ao primeiro chamado. Nós chamamos nós de heréticos, de ímpios ou de fiel da terra, do crime tão bem quanto da inocência. Não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade, mas os cúmplices do erro. Seria então os demônios. Isso aqui, certo? Pelo contrário, envia os mensageiros do mal para afundar ainda mais. Mas que Deus é? Que Deus que a igreja criou, um Deus vingativo, humanizado e vingativo. Para quem serve as qualidades então dos anjos, se não usa para benefício de alguém? Para que serve anjo? Aqui está dizendo que só os demônios se comunicam. E os anjos não podem. Mas o que essa criatura que foi criada bem fica fazendo? Tocando arco o dia inteiro? Batendo asinha? Se não serve para nos ajudar? Aí você vai ver que tem muita contradição entre uma coisa e outra. Porque a igreja fala do anjo da guarda. Essa palavra estava na minha cabeça aqui, contradição. Contradição. Eles não podem se comunicar, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer orações, tem que pedir para os anjos, para os santos. Mas e quem comunica é só o demônio? Como é que faz? Aí vem aquela frase de Jesus. Jesus alertava que os sãos não têm necessidade de médico, é lógico. Quem está são precisa de médico, mas nós somos infelizes aqui, ainda na dureza, nós precisamos de ajuda espiritual, sim, de ânimo, tudo. Mas só vem demônio, como é que faz? São coisas que a gente pergunta, e nós? Não atendemos o pedido de socorro? Quando alguém pede socorro para nós, nós não atendemos? Se a gente faz tudo para salvar alguém, para levantar alguém que caiu, para um acidente, levar para o hospital alguém correndo, nós não atendemos? E por que os anjos não podem? Segundo aqui, porque é um ímpio que está perguntando, um herético. Então está dizendo que quem acredita nisso, quem foca, os demônios aqui são heréticos, está fazendo uma heresia. E aí? Como é que fica? Por que a surpresa se o espírito mais elevado se presta a nos ajudar? É a função deles, dos espíritos de luz, nos ajudarem. É isso que precisa saber. Aí, nós vamos agradecer a Deus pelos demônios então, que vieram nos afundar? Como é que fica, gente? Eu queria entender porque eles ajudam. essas contradições. Os milagres não são isso que fazem? Então, umas coisas que se não vem aqueles que necessitaram, o são não precisa de médico. Jesus veio exatamente para isso, para ajudar aqueles necessitados. Então, aí você vê no final lá, os bons espíritos fazem, pois, o que farias? Vão ao ímpio fazê-lo ouvir boas palavras, em lugar de lançar anátema as comunicações da lei túmulo, bendizei os caminhos do Senhor e admirai o seu todo poder e sua bondade infinita. Essa seria a função. Então são coisas que a contradição é gritante. Não tem como a gente, com um pensamento bom, de lógica,
concordar com isso. Não tem como concordar. Então a convicção você vai. Tudo isso está ferindo a bondade e a justiça de Deus, que são os atributos da divindade. Como Deus criar castas, condenar um tanto de anjo que foi para o inferno, outros ficaram aqui para nos tentar, e só eles podem, são os demônios, são os anjos decaídos, só eles podem comunicar. Então essas comunicações são todas deles. E os santos? Como é que ficou? E agora, vamos falar agora no 17, dos anjos de guarda. Como é que fica? Os anjos de guarda, eles não estão para nos ajudar? Quer dizer que se eles quiserem comunicar conosco, não pode? Com o Espírito de luz, que é um anjo de guarda, aí torna-se demônio? São coisas que faz a gente, obriga-nos a pensar. É isso que é importante, nós temos que pensar. Dizem que existem os anjos de guarda para nos ajudar. A igreja fala. Nós sabemos também que os anjos, os espíritos estão aí, que nos acompanha desde a nossa concepção, nos acompanha até o nosso desencarne. Fora espíritos familiares, afins que ajudam também, nos ajudam na nossa trilha reencarnatória. Sempre temos aqui. Então, dizem que existe os anjos da guarda. É o resumo do 17. Por que não pode usar de métodos mais efetivos quando a sua inspiração não nos comove? Porque somente os maus foi dada essa condição, aos maus só eles podem comunicar, e os bons não. Vamos para as perguntas. Novamente atribui a Deus uma parcialidade no trato de seus filhos. E Deus não pode ser parcial, Ele é imparcial, Ele é justo para com tudo, Ele dá chance para todo mundo. E aí, como é que fica? Mas se analisar a atuação dos ditos demônios, veremos que faz o trabalho que seria dos anjos. Não é verdade? Se você reza, não pode, eles comunicam e te ajudam, não são demônios mais, porque eles estão indo contra eles mesmos. Eles não foram criados para fazer o mal, quando eles se rebelaram para fazer o mal. Qualquer coisa que eles nos ajudem, então, eles estão falando contra eles mesmos. Mas se eu quero te magoar, te espezinhar, eu vou te ajudar? Por quê? Então eu sou demônio? Fica a pergunta. O raciocínio lógico não nos permite chegar a tal conclusão. As religiões que se basearem nas penas eternas, no poder dos demônios, no inferno e num Deus impiedoso, com certeza fracassaram. Exatamente. Elas prendem pelo terror. As religiões colocaram o demônio equiparado a Deus, ou talvez mais forte do que Deus. Que você tem que ir lá, você tem que contribuir de alguma forma, que o demônio vai te arrastar. Você tem que se livrar do demônio. Mas um demônio que é atirado com coisas materiais, ele é livre com coisas materiais. Então, essas religiões de base oca, podemos dizer assim, pés oca, vão cair. A tendência, à medida que as pessoas vão se espiritualizando, vão questionando, independente de serem espíritas ou não, vão ruírem por falta de lógica. Diga. De um certo modo, o demônio ele dá ibope para a igreja, né? Ibope e ela poder. Um vilão, poder. Ela ser o herói. Poder, exatamente. E através disso, pelo poder e pelo medo das pessoas, eles seguram os fiéis. Se não existisse demônio, a igreja não seria poderosa, não seria. Porque para a igreja, o demônio só existe porque eles acreditam na pena eterna. As pessoas são condenadas eternamente. É uma coisa também que foge da justiça divina. Como eu vou criar alguém que passou por todos os reinos, desde seres inteligentes, de princípio inteligente, reino mineral, vegetal, animal, até chegar no homem, receber a razão, pensamento contínuo, o livre-arbítrio, para ser condenado eternamente porque errou e não vou dar chance?
Se nós aqui, encarnados, fazemos tudo pelos nossos filhos, não queremos jamais que eles vão para a cadeia, que eles vão sofrer, a gente faz tudo, e Deus, que é muito mais sábio do que nós, não tem como, vai querer que alguém fique condenado eternamente? É a primeira pergunta. Como? Não tem jeito, gente, essas coisas. Então vamos fracassar. Isso aí é a questão 798 do Livro dos Espíritos, vai falar disso aqui. O Espiritismo vai chegando num ponto que as religiões não vão acabar, mas os postulados racionais da vida serão incompados por ela. Acabar com as penas eternas, a oportunidade da reencarnação, coisa natural, que vão ver realmente a bondade de Deus. Agora veja bem, ressurreição dos corpos. A igreja, a ressurreição como se a ciência já comprovou que isso aqui no fluido cósmico vai se decompor, vai se exalar, vai criar outras coisas. Como vai? Eu vou reencarnar, então com a mesma roupa que eu fui enterrado, para ser julgado e voltar para o inferno de vez? Eu posso ir para o céu, como posso voltar de vez para o inferno? E depois? E esse juízo final? Vai ter um só? E os outros que vão continuar vivendo e errando? Não vai ter outro juízo final? Quanto vai ter? Olha as coisas que não batem. Todo mundo morrer. Fica conto de garotinha. Não tem como a gente. Agora, com essa abertura que nós temos, essa mudança de patamar evolutivo da Terra, onde nós estamos sendo bombardeados de energias novas que estão chegando, mexendo com o nosso espírito, com o nosso corpo, modificando tudo, a gente mudando, acertando, as coisas vão modificar. E você acreditar nisso, em demônio, em Deus vingativo, em penas eternas, meu Deus, gente, não é possível. O que eu estou fazendo então aqui? Se eu errei, não vou ter chance de me redimir, vou ter que mudar eternamente, o que eu vou fazer então aqui? Para quê? Viveu e acabou, né? E por que também como diz eles, que a alma é criada no momento da concepção, nunca teve outra passada, vem uma vida miserável às vezes aqui, vai morrer, errou e vai para o inferno, e não tem passado, não tem nada. Mas para que veio então? Para que foi criado ruim? Para que foi criado um corpo imperfeito? Por que razão? Se é uma vida só, foi criado aquele corpo, olha só, Deus seria totalmente injusto, cria um bebezinho perfeito, outro imperfeito. Foi criado naquele momento o espírito, e vai morrer. Um vai para o céu, o outro vai para o inferno. A gente vê muitas pessoas questionando, né? Nossa, mas não é justo isso, por que mas hoje esse questionamento é fundamental, porque eu disse, independente de religiões, as pessoas estão questionando. E é isso mesmo. E essas energias estão mudando, estão mexendo com o nosso humor, mexendo com as nossas. Tem dia que você está bem, tem dia que você está ruim, tem dia que você dorme bem, tem dia que não. Isso aí são todas as energias que estão pululando por aí. Essa mudança, essa transição. É a poeira levantando. Numa casa em reforma, a poeira está no ar, está mexendo conosco. Então é a hora dos questionamentos, é a hora que a gente vai seguindo o nosso caminho. Por isso o conhecimento é fundamental para nós. Seguir o nosso caminho. Certo, gente? Vamos resumir o 18. Dizem que Deus enviou o Cristo para nos salvar. Ok? Foi. A igreja está dizendo isso. Por que então depois nos deixou abandonados, sujeitos às tentações dos demônios? Jesus foi embora e deixou os demônios. Ué, os demônios brigaram, foram criados demônios porque não aceitavam o Cristo. Ele veio e fez e os demônios continuaram. Qual é a função de Jesus então? E aí? Jesus, o mensageiro divino, veio para nos mostrar o caminho, mas depois dele, quantos não viveram, morreram e morrerão sem conhecer o que ele falou? Porque ele veio para o povo, ele veio para falar para o mundo, tomaram conta dos ensinamentos dele, modificaram o cristianismo, criaram uma religião de Estado, sectária, e separou todo o povo. Muitos não conhecem nada do que ele falou. Naquela época que eu dei aula no seminário, tempo atrás, né? Muitas vezes os seminaristas pediam para mim. Tem essas dificuldades de seminarista, né? Essas perguntas, né?
Então, essa pergunta eles não tinham liberdade de perguntar lá dentro do seminário, né? Mesmo você dando aula lá, né? E essas questões sabiam, né? Eles falavam os problemas que eles estavam tendo em família, eu explicava como doutrina espírita, eles ficavam encantados. Mas é lógico, mas aquilo ali, diz que Kardec foi o bom senso encarnado. É o epiteto dele, o bom senso encarnado. Trouxe para a gente isso aí, para a gente entender. Então, o caminho das religiões são esses, não tem como. Ainda bem que eles não falavam assim, ó, Zilac falou, você não vai ser queimado. E nós saímos lá da universidade, viemos para cá, porque nós mobiliamos o estatuto, o Sugemar foi candidato à presidência, o governo prestou atenção no estatuto, e o Márcio prestou, e aí ele... Então, gente, vamos seguir. E nós viemos para cá, e a dona Ruth tinha acabado de construir aqui, né? E ela pediu para mim, você faz esse favorzinho para mim? Eu disse, não faço. Gente, vamos seguir aqui. Depois a gente vê que são. E eu podia ajudar, botou para cá. Nós estamos filmando, depois a gente conversa, que senão dá um hiato muito grande. E quantos, mesmo conhecendo, se sentiram tocados? Por que Deus não enviaria aos 4 cantos do planeta outros mensageiros para ajudar? Quantos vieram depois de Cristo? E se perderam também, Lutero, Maomé, todos vieram no sentido. Quantos médicos chegam aqui no século XX? Chico Xavier, Chico Divaldo, na França, Leon Denis, e tantos outros, William Croft na Inglaterra. Tudo isso foi exatamente mostrar, seguir, dar sequência de Jesus. E são demônios então? É a pergunta. São esses a quem querem chamar de demônios, os mensageiros de Deus. Então, como é que fica? É que a gente tem que pensar. Dizendo suas proezas era uma coisa o mesmo que fizeram com Jesus. O que fizeram com Jesus? Não falavam que ele era do diabo, as coisas que ele fazia? Os judeus não. Vocês sabiam que o castigo maior que Jesus teve, essa história, o historiador estava lendo essa semana, não foram os romanos. Antes de ser entregue a Pilatos, ele foi martirizado pelos judeus, que bateram nele com um pano molhado. Então estouraram por dentro o baço, tudo aquilo ali, mas não ficava cicatriz, não ficava roxo. Porque se fosse, os romanos não aceitavam isso, iam penalizá-los. Então, os próprios judeus que sentiram que ia puxar o tapete, Jesus estava puxando o tapete deles e quiseram fazer isso aí. E aí? Então, ele também foi assim. Jesus respondeu: reconhecer a árvore pelo seu fruto. Amar a árvore não pode dar bons frutos. Jesus foi combatido para vir libertar o povo da ignorância e da opressão. O sacrificaram pensando em silenciá-lo. Seus ensinamentos e exemplos prevaleceram, ficaram. Mesmo após 20 séculos, sua palavra ainda não é conhecida e nem aplicada por toda a humanidade. Porque se fosse, não teriam as guerras, estava aí, a fome. Então ainda falta, agora que as coisas estão afunilando, mas 20 séculos, não mataram em nome de Jesus, não foram tomar terra santa lá com as cruzadas. Sendo que Jesus nunca teve terra nenhuma, nunca teve apego a posse, a nada, e ensinou isso para a gente, deixou isso ensinado para a gente. E aí? É o atraso, né? Mas alguns casos adulteraram totalmente. Jesus não criou dogma, não criou nada, não criou igreja, não criou ritualística, não criou nada. Ele veio para o mundo. Por isso que Kardec ele proibiu que se falasse que a doutrina era kardecista. Não, é doutrina dos espíritos. Não foi só uma pessoa, são vários espíritos, vários, que vieram trazer o Consolador prometido. Então é isso, não está personificada, está abrangente para servir para todas as religiões. Todas as religiões. O Evangelho serve, o Livro dos Médiuns serve. Por quê? Porque a mediunidade não é um privilégio só de espírita.
Existem padres médios, pastores médios, bandista médio, budista médio, ateus médios, independente. É um livro técnico que vai mostrar como fazer, como conhecer. Vai servir para todo mundo, então não é sectária. Por isso, todas as religiões que já vêm aqui fazer curso conosco, e continuar sendo católico, pode vir, será bem-vinda, pode vir protestante, pode vir à vontade, para arejar o pensamento, para vocês levarem para as suas religiões e pelo menos argumentarem, tem força os seus argumentos, é assim que faz, e continuarem bons católicos, bons evangélicos, bons budistas e assim por frente. Não tem problema nenhum. Esse é o objetivo da doutrina. E o último, para a gente encerrar, está chegando a hora. Ó, gente, não deixe de ler depois, viu? Agora que nós terminamos o capítulo 10, dá uma passada, tudo isso aqui. Qualquer dúvida, liga lá no vídeo, que vocês vão ter também lá no YouTube, vão achar. Aqui que tem dúvida, a gente vai aprimorando cada vez mais. Diz aqui também um trechinho, começa com da igreja. Diz a igreja: não é indigno de mensageiro celeste, dizei, transmitir as suas instruções por um meio tão vulgar como das mesas falantes? Não é ultraje supor que eles se divertiram com trivialidades, deixando a sua morada de luz para se pôr à disposição do primeiro interessado? Então estão criticando que aqueles espíritos não poderiam ser demônios e não espíritos de luz. Então, o que o Espiritismo vem refutar? Jesus, resumindo aqui para vocês, não deixou a morada do Pai para nascer no estábulo. Nasceu no estábulo. Sua chegada na terra foi no estábulo. O Espiritismo não atribui práticas vulgares a espíritos superiores, que é o que vimos aqui. Jamais. Espíritos superiores é um nível. Comunicações que nós já vimos hoje aqui totalmente diferentes do espírito ainda imperfeito, totalmente diferente. Pelo contrário, então, nós não prática vulgar para espírito superior. O fenômeno serve para chamar a atenção dos mais céticos e mostrar uma realidade até então desconhecida. Foi o que aconteceu, o fenômeno das mesas girantes. Por que foi a necessidade do fenômeno, gente? Despertamento, para ver que existe algo além do túmulo, de forma comprovada, que a mesa foi falando e os toques. Resposta: um toque, um é sim, dois é não. Quando pergunta, ele foi respondendo. Foi. E descobriu depois, que lá nas irmãs Fox, que era um vendedor que foi assassinado, estava sepultado lá no subsolo da casa, que estava comunicando, que depois escavaram e acharam seus despojos. Então, daí virou o fenômeno. Então, precisou do fenômeno para chamar a atenção. Como as casas espíritas também, as reuniões mediúnicas eram popularíssimas. Estudo, zero, mas comunicação, aqui, então, tinha 200 pessoas assistindo a reunião mediúnica aqui, e não tinha estudo nenhum na casa. Hoje, precisamos estudar para compreender, não só a comunicação, mas para compreender a vida, para ver o que a doutrina traz para nós, que bagagem ela nos dá para nós navegarmos esse mar revolto chamado reencarnação, no mundo de provas e expiações. É sempre um mar revolto. A hora que você pensa que está uma calmaria, opa, vem uma onda e te joga. É assim que funciona. Ninguém escapa disso. E de repente se segura para não afogar, volta para o barco, vem outra calmaria, vamos, enfim. Mas o barco está andando. É isso aí. É isso que a gente tem que saber. Não desanimar jamais. Seguir sempre adiante. Quem poderia supor que de uma simples manjedoura sairia a palavra que transformaria o mundo? Hoje a gente estuda as parábolas de Jesus, você vê o alcance dela,
que a gente pensa que é muito pouco, que a gente não vai só na forma da palavra, não pega a essência, é muito profunda, muito profunda. Quando ele diz, vai e não peques mais, Paulo. Ele está dizendo, se você pecar, você vai voltar ao que era. Estás curado, vá e não peques mais. Ou seja, modifique-se. Subentendo que é o seguinte, veio algo ruim para nós conseguimos, entendendo que aquilo ali é uma consequência negativa de escolhas que fizemos, vamos fazer escolhas melhores, vamos embora, não vamos pecar mais, e a gente vai seguindo a nossa vida. A palavra de Jesus é a verdade, quem segui-la terá uma fé inabalável, não imputando a Deus as fraquezas humanas. É isso. Então, gente, é isso aí. Aprendemos, então, comunicação, a influência dos demônios, modernas manifestações. Modernas manifestações são comunicações do mundo espiritual, do mundo material. Influência, hoje, nós podemos buscar aqui, influência de espíritos trevosos nas comunicações. Pronto, está totalmente coerente. Mas são todas as manifestações que têm, comunicação que tem espíritos negativos? Não. Nada acontece sem a permissão divina, que vem e nos traz. Tudo aquilo Deus está no comando. Nada é aleatório. Se Deus permite que um espírito negativo te atormente, Ele não está permitindo. Ele está dizendo o seguinte: você criou um elo por afinidade com esse seu obsessor que você precisa resolver. Eu não vou resolver para você. Deus está fazendo isso. Por que eu não vou resolver? Porque você tem capacidade. Porque você tem a centelha minha dentro de você. Isso é Deus te falando. Se você modificar, melhorar, arejar a sua psicosfera, você vai orar pelo seu obsessor, vai perdoar ou pedir perdão, vai modificar seu modo de agir, de pensar, automaticamente vai acabar esse vínculo negativo. Então, não é Deus que está mandando o obsessor te pegar, não, é nós aqui que demos chance, não resolvemos isso em outras vidas, que precisavam ser resolvidas, muitas animosidades seguem, e que estão aqui nós com um filho problema, uma mulher problema, um marido problema, uma sogra danada, outra para lá, tudo. Por que, meu Deus do céu, que essa minha sogra desse jeito? Por que meu filho me faz isso? Por quê? Você tinha se acertar, que não foi acertado lá em outras vidas daquele filho rebelde, pode ter sido teu marido, ou teu esposa, outra, e vice-versa, aquela salada que volta como filho para você acolher e amar, diferente do amor que tinha, do amor carnal para o amor filial, para você ajudá-lo a superar aquelas dificuldades. Aí as coisas vão se acertando. Então tudo está em uma razão de ser, não tem como. É isso que a gente tem que entender, é isso que a doutrina explica. Os bons espíritos nos ajudam, claro, nos fortalecendo muito, ajudando a gente a arejar os pensamentos, ensinando-nos cada vez mais a agradecer ao invés de reclamar. Isso é fundamental. Quanto mais agradecemos, mais as coisas boas acontecem, mais nós nos fortalecemos e protegemos das influências negativas. Quando nós perdoamos aquela pessoa que nos magoou, aqui e agora, e a gente tem aquele ranço por ela, você fala, meu Deus do céu, essa pessoa, eu vou orar por ela. Por enquanto eu não consigo perdoar, mas eu vou pedir a Deus por ela. Ótimo, porque hoje você está pedindo, amanhã você continua pedindo, daqui um pouco você fala, coitadinha, está precisando mais que eu, luz para ela, eu te perdoo, está perdoado, e segue a vida. É assim que a gente vive, porque senão que sentido tem essa vida, gente? Se nós formos levar tudo a ferro e fogo, só pensando no ter, e o ser, como é que fica? É isso que a gente tem que pensar, é isso que a doutrina nos traz. Então, gente, os Espíritos estão aqui, se manifestam sim, sempre na permissão de Deus, tem nosso anjo de guarda que estará sempre conosco,
precisamos nos conectar com eles. Os demônios, entre aspas, são nossos irmãozinhos, necessitados de luz, de ajuda, de carinho, de amor. Por incrível que pareça, é o que mais eles querem, necessitam. Talvez não tenham nem capacidade de compreensão, mas a vibração nossa, se estiver muito boa, eles não têm como nem chegar perto da gente. Por quê? Eles têm uma vibração muito grosseira, e se nós tivermos uma vibração melhor, não pode haver a conexão, a sintonia, e é assim que funciona. Então, gente, as acusações que a igreja fez, hoje não sei se ainda faz, aos espíritos, ao espiritismo, não tem razão de ser. Por quê? Porque magia nós também abominamos. Existem maus médios? Sim. Como existe mau médico, maus engenheiros, maus carpinteiros? Existem. Que usam da doutrina indevidamente? Sim. Calma. O problema é o livre-arbítrio deles, mas a doutrina é pura. Se eu uso dela indevidamente, o problema não é a doutrina, o problema sou eu. Então existem. Existe que cobram para ver sorte, para falar arrumar marido, para fazer uma mandinga, para fazer aquilo lá, médio, né? Tem. O problema deles. Está usando espíritos batedores, ou seja, espíritos sombreteiros. Responsabilidade de quem faz, mas não. O espiritismo é valor, é ética. Espiritismo da transformação moral é o que nós precisamos nesses tempos difíceis que estamos vivendo agora, de mudança de patamar evolutivo da vida. Transformação moral, essa deve ser a nossa conta. Ok, gente? Encerramos o capítulo 10, então. Nossa última aula vai ser dia 16, então vai dar tempo da gente terminar, presumo, o capítulo 11. Então, semana que vem, deve ser, não sei que dia, sei que mais 2 semanas nós vamos encerrar e ficamos no ano que vem a parte 2 do livro O Céu e o Inferno. Ok? Então vamos agora ao nosso passe espiritual, fluidificação das águas. Vamos ficar bem gostosos, tranquilos, respirar profundamente, agradecer a Deus, aos bons espíritos, por essa oportunidade, dessa 1 hora que passamos juntos aqui, procurando nos instruirmos, recebendo a ajuda do mundo espiritual, trazendo a paz, a harmonia, o reequilíbrio físico, emocional, espiritual. Que essa ducha de luz que os espíritos estão derramando sobre nós agora, se estenda a seus lares, você que está me assistindo, sobre toda a sua casa, fazendo uma asepsia geral, tirando todas as energias deletérias, negativas, para que seja o nosso lar, a nossa fortaleza espiritual. Que nesse instante também permita a fluidificação dessas águas que nós iremos tomar, colocando nela os remédios necessários ao nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. E com as bênçãos de Jesus, dos nossos amparadores espirituais, nós encerramos o estudo dessa tarde. Uma boa tarde a todos.